光金領力挽回残火の太刀挽回水無月挽回坂島横島八方塞がり挽回金シャラブトウダ挽回そうザビマル挽回八下の咎め挽回シャタツからがらしがらみの辻挽回北上天元明挽回鉄拳確かぜ挽回千本桜影吉挽回大グレン氷林丸挽回弱砲来光弁挽回僕がキラだ Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante pra não quebrar nada e nem machucar ninguém. Mas você aguenta, Darkseid. Cinco minutos de vantagem. 5 minutos? Isso é piada. 4 minutos e 50 segundos. Vantagem de 5 minutos? Tá amolecendo com a idade, é, Batman? Ah, qual é, moleque? Vai ver se eu tô lá na lua. E a aventura continua. Fala pessoal, beleza? E aí, como é que vocês estão? Voltando para curtir mais um conteúdo show de bola aqui da cultura nerd, né galera? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo por aqui, tá bom? Obrigado por sua presença, obrigado pelo seu like também. Deixe seu comentário aí para me ajudar a alcançar outras pessoas também, se possível, beleza? Pode ser, vai ser sensacional, com certeza. Muito obrigado desde já. E se você puder me ajudar de alguma forma com essa meta aqui, que ó, tá quase alcançando lá os 500, tô com 315, né? Então só vamos. Se der você me ajudar, ótimo. O QR Code vai aparecer ali no cantinho. Se não der também, tá tranquilo, não tem problema nenhum, tá? O importante é você aparecer por aqui. Você pode usar um desses e-mails aí também, tá bom? Aliás, esse e-mail, né? Porque é o mesmo. Mas enfim, muito obrigado por você estar aqui. E hoje eu vou estar visitando esse perfil aqui, ó, esse canal aqui, ó. Ele só tem 8 vídeos, canal Breno, tá? Mas me chamou a atenção foi esse vídeo aqui em específico, falando sobre Bleach. Então vamos ver o que ele está falando. Antes de eu dar o play, óbvio que eu vou deixar a minha contribuição de like e vamos ver qual é. Partiu? Vamos lá? Obrigado por vocês estarem aqui. Vamos ver o que ele falou de Bleach. Você já parou para se perguntar por que Bleach, mesmo sendo um dos pilares do Big Tree, sempre parece ser tratado como menos importante, enquanto Naruto e One Piece foram exaltados? Bleach foi rotulado como superficial, superficial, repetitivo e plágio também. Não sei se ele vai falar aqui, mas acusaram o Bleach de ser plágio de Yu Yu Hakusho na época, olha só.
repetitivo ou até mal escrito. Mas e se esse julgamento estiver completamente errado? Bleach nunca foi um anime sobre explicações óbvias. Ele fala de morte, vazio, identidade e aceitação, mas faz isso em silêncio, nos gestos, nos olhares e nas escolhas dos personagens. E talvez por isso ele tenha sido tão mal incompreendido. Neste vídeo eu quero te mostrar por que Bleach não é apenas injustiçado, mas também um dos shonen mais profundos já feito. Morte constante. Em Bleach acompanhamos Ichigo Kurosaki. Ele é um humano que vê espíritos. Até o momento ele acredita que o fato dele ver espíritos se dá por conta do pai dele ter uma clínica médica. Só que isso tudo muda totalmente quando ele conhece Ruki, uma Shinigami. A partir desse momento somos introduzidos ao conceito do Shinigami. Basicamente os Shinigamis existem para guiar as almas dos mortos e manter um equilíbrio. Eles também estão... E no original a ideia deles usarem o kimono de Shinigami era ser branco, só que aí ele mudou pra preto. Estão sempre lutando contra Hollows. Hollows são algumas almas que guardam rancor e não conseguem passar para o plano espiritual. E os Shinigamis estão para purificar essas almas também. Com base nisso é justamente aonde entra o fato que Bleach não é um anime só sobre lutas. Pelo contrário, Bleach é um anime que trabalha a morte como algo inevitável e constante, independente de quem for. Ela vai estar sempre presente. E é justamente por isso que os personagens vivem um constante conflito com o dever e o medo de perder aquilo que ainda resta. As lutas em Bleach já têm um propósito totalmente diferente. Sempre que dois personagens entram em conflito, eles não estão apenas lutando, pois envolve um conflito interno. Naquele momento sua respectiva visão de mundo está sendo colocada à prova. Não apenas um confronto de força contra força, e sim duas ideias de mundo sendo colocadas uma contra a outra. Medos vindo à tona e escolhas que expõem quem aquele personagem realmente é. Em Bleach, o perder ou vitória em uma luta não é o seu ponto principal. O verdadeiro impacto está no que cada personagem precisa enfrentar dentro de si, durante e depois das batalhas. Esses são um dos motivos de não entender Bleach, pois quem foi assistir esperando apenas um shonen de lutas acabou se deparando com uma trama que envolve o luto, a despedida e a aceitação de quem é. O Bleach é bem mais profundo, né? Tanto que aquela parte lá do Fullbringer, né? Eu tenho ela como uma parte de transição, onde o Bleach deixa o shonen, né, para passar para um seinen, né, fica um pouco mais sério a história, né, a trama fica um pouco mais séria e tal, o Ichigo lá triste o tempo todo, porque tá prestes a perder os poderes e tal, ele tentando a todo custo, né, ainda assim, não deixar de ver os amigos e tudo mais lá da Soul Society, né, pra mim a transição perfeita é o Fullbringer, cara. É algo que muitos personagens só alcançam após perder tudo que tentavam proteger. Bleach mostra que o crescimento não é ficar mais forte, mas sim aprender a conviver com a dor, com as ausências e com as consequências das próprias escolhas. É uma obra que não romantiza a morte, mas a utiliza como um espelho constante, lembrando que viver é também deixar ir. Bleach é um anime que trabalha seus personagens em sua batalha, pois é nesse momento que vemos seus verdadeiros ideais vindo à tona. Essas revelações vêm mais em seus atos do que em palavras. E ali, justamente no perigo de desaparecer, cada personagem... Ele tá fazendo o Irasuzando, né, a caminhada lá. Age de acordo com o que ele realmente acredita. Em Bleach, a batalha funciona como um espelho da alma, então os personagens não têm como mentir sobre suas próprias convicções e natureza. Por isso a visão de mundo se revela de forma crua, nas escolhas que fazem, nos limites que decidem ultrapassar e no que estão dispostos a sacrificar para continuar existindo. Byakuya é um personagem que demonstra seus verdadeiros conflitos entre dever e sentimentos, sem longos discursos. É justamente por isso que ele se destaca. Ele é um personagem que demonstra seus verdadeiros conflitos entre dever e sentimentos sem a necessidade de longos discursos. Isso fica evidente no momento em que ele está disposto a sacrificar Ruki em nome da lei da Soul Society. Não porque não a ama, mas porque acredita que o dever e a ordem devem estar acima dos seus próprios sentimentos. Eu só não entendi porque que ele tá comendo o nome dos personagens. Mas tudo bem. Em Bleach, esse silêncio de Byakuya diz mais do que qualquer monólogo. Sua dor não é verbalizada, ela é vivida. Shunzui, por outro lado, já esconde sua filosofia de vida leve por trás do humor e do silêncio. Isso fica ainda mais evidente na luta contra o arranque número 1. Mesmo diante de Stark, um inimigo que não buscava conflito, Shunzui mantém o tom despreocupado, mas age com uma seriedade implacável. Quando entende que não há outra escolha, ele sabe que lutar não é sobre vencer, mas sobre assumir o peso da morte que vem junto, com a responsabilidade de ser o capitão.
Seu humor e seu silêncio não são fraqueza, mas um mecanismo para continuar vivendo em um mundo onde a perda é constante, já que Sukurahara raramente expõe seus pensamentos, mas suas decisões mostram uma visão pragmática e amarga da realidade. E é justamente aí que sua conexão com Aizen se torna evidente. Ambos compartilham uma compreensão crua da realidade da natureza, mas seguem caminhos opostos. Enquanto Aizen abraça a visão para se colocar acima dos outros, Urahara a utiliza para proteger o todo, mesmo. Bom, pode mostrar que ele utiliza as paradas para proteger o todo, mas será que esse é o real motivo dele? Lembrando que quem criou a Hogyoku foi ele, e ele criou na esperança de controlar, né, ser um equilíbrio ali entre Shinigamis e Hollows. Por que será que ele criou com essa intenção? Onde na verdade a Hogyoku fala de outra coisa, ela alcança outro nível de poder, ela se refere a outra coisa. Como por exemplo, o Aizen criou uma réplica, uniu a original e subjugou a Hogyoku, que é um artefato inteligente e poderoso. Afinal de contas, se não fosse inteligente, como que ela ia ceder os desejos do Aizen? Que isso custe sua própria humanidade. Em Bleach, esse contraste mostra que entender o mundo como ele é não define quem você se torna. O que define é a escolha que está entre dominar ou sacrificar. Isso acabou fazendo com que o público confundisse discrição com uma falta de profundidade dos personagens, quando na verdade Bleach escolhe trabalhar seus personagens de forma mais silenciosa e contida. A obra não entrega respostas fáceis nem explica tudo em diálogos excessivos, mas constrói sua profundidade nas atitudes, nas escolhas difíceis e nas consequências que cada personagem carrega. Essa descrição exige um olhar atento dos espectadores, pois em Bleach o que não é dito costuma ser tão importante quanto o que é mostrado. Assim, a falta de explicação direta não é uma fraqueza da narrativa, mas uma escolha consciente. Bleach confia no silêncio do subtexto e na experiência do público para compreender que em um mundo marcado pela morte, nem tudo consegue expressar seus conflitos em palavras. Legal. Bleach é um anime que está sempre intercalando momentos de luta com pausas para poder aprofundar as emoções e os conflitos internos dos personagens. Esses momentos são dedicados para mostrar dúvida, medo e amadurecimento dos personagens, como o Ichigo lidando com quem ele realmente é. E essas pausas são fundamentais para que o espectador compreenda o peso de cada decisão tomada em batalha. No caso de Ichigo, esse conflito se torna ainda mais evidente à medida que ele precisa encarar sua própria natureza, suas origens e o medo de se perder ao aceitar quem realmente é. E Bleach mostra que o amadurecimento não vem da força em si, mas da coragem de encarar a própria identidade e continuar lutando, mesmo quando essa verdade o assusta. Também vemos Rukia lidando com a culpa e a aceitação das suas naturezas, onde sua existência passa a ser marcada pela perda e pelo peso das escolhas que fez. Rukia carrega a culpa por ter envolvido o Ichigo nesse mundo, e ao mesmo tempo a dor de nunca ter se sentido digna do lugar que ocupa. Porém, ela tá um tanto errada, né? Porque o Ichigo, de qualquer forma, ele já iria, né? Porque já fazia parte do Aizen isso acontecer, né? Tudo foi premeditado ali pelo Aizen a partir do momento que o Hollow branco infectou a mãe do Ichigo, né? Tudo a partir dali foi um plano arquitetado pelo Aizen, né? Tudo a partir dali, né? Ele criou o branco e tal, mas não contava que a Masaki pudesse ser infectada com aquilo. E quando ele se ligou que ela havia sido infectada e não morta, porque os Hollows, né, os Quinch, na verdade, quando eles são atacados por um Hollow, seja o mínimo que seja, eles são destruídos, né? Eles morrem, eles meio que são afetados como se fosse uma doença, um vírus, e eles acabam morrendo. A Masaki não foi dessa forma, né? Ela meio que foi infectada pelo branco, né? E isso acabou levando ao Ichigo e tudo mais, e desde então, desde esse dia, o Aizen já estava de olho nele. Então a Rukia foi apenas um instrumento do Aizen, né? Um instrumento do Aizen, porque ele sabia que a Hogyoku estava onde estava a Hogyoku e tal, né? Então tem toda esse planejamento do Aizen, entendeu? Ela não precisava ficar se culpando, mas a gente entende.
Em Bleach, sua jornada não é sobre se tornar o mais forte, mas sobre aceitar sua própria fragilidade e entender que seu valor não está apenas no sacrifício, mas na vontade de continuar vivendo mesmo quando a culpa o consome. Em cenário dominado por shonen, com ritmo acelerado, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, ainda mais em um tempo dominado pela dopamina dos vídeos curtos, o ritmo mais contemplativo de Bleach fez o povo confundir com lentidão, quando na verdade é um desenvolvimento emocional, que exige tempo, silêncio e atenção do espectador. Em um cenário onde a ação constante se tornou sinônimo de qualidade, Bleach escolheu caminhar na contramão, permitindo que os sentimentos respirem. Essa escolha narrativa fez com que o impacto das lutas seja maior, pois cada confronto carrega tudo aquilo que foi construído nos intervalos. Assim, o que muitos interpretam como lentidão é na verdade uma recusa em tratar emoções como detalhes descartáveis. Bleach não tem pressa para chegar ao próximo clímax, porque entendeu que o verdadeiro peso da história não está na velocidade dos eventos, mas na profundidade com que eles afetam seus personagens. Pô, legal. Uma das críticas mais comuns feitas a Bleach é a de que o anime possui muitos fillers, e para muitos isso acabou se tornando um motivo definitivo para desacreditar a obra como um todo. Eu não desacreditei por culpa do filler, mas ficou um pouco chato ficar acompanhando, porque a gente ficava na ansiedade, e o filler sempre via em momentos chave da história, entendeu? E isso realmente foi meio que minando a vontade do público, cara. Eu acho que os fillers eles foram muito mal encaixados, sabe? Foram muito mal encaixados. Se eles tivessem feito uma estratégia de colocar um filler ali, não no momento chave que tá todo mundo louco para saber o que vai acontecer, mas em um momento ali que realmente não fosse tão complicado assim de cortar toda aquela euforia, né? Eu acho que teria sido um pouco mais aceito, mas realmente os fillers de Bleach, na minha opinião, eles atrapalharam muito o desenvolvimento do anime, cara, muito mesmo. No entanto, essas críticas precisam ser analisadas com mais cuidado, porque ela confunde um problema de produção com uma suposta fraqueza da obra em si. Primeiro, é importante entender o contexto em que Bleach foi produzido, em um período que os animes shonen não eram exibidos sem pausas, sem temporadas bem definidas, com um ritmo semanal, extremamente agressivo. O anime alcançou o mangá muito rápido, e a solução da época para não ultrapassar a obra original era simplesmente criar arcos filler. Isso não é uma característica exclusiva de Bleach, mas uma consequência direta do modelo de produção daquele tempo. O mesmo afetou Naruto, One Piece e outros shonens longos. O problema com Bleach é que essa questão acabou sendo tratada como se fosse um defeito conceitual da história, como se o fato de existir arcos filler invalidasse o que a obra realmente quer dizer. E isso criou uma percepção distorcida. Muitas pessoas passaram a julgar Bleach não pelo seu conteúdo central, mas pela experiência de acompanhá-lo sem filtro na exibição. Além disso, é preciso fazer uma distinção clara. Filler não é sinônimo de história ruim. Filler é material não adaptado do mangá. Existem fillers fracos, mas também existem fillers que expandem personagens, relações e ideias. Ah, mas o Bleach não tem nenhum filler bom não, cara. O único filler legal do Bleach é o da Zanpakuto e só. Os outros são muito ruins. O do Bounty é o pior de todos. Em Bleach, muitos fillers tentam explorar o cotidiano dos Shinigamis, o funcionamento da Soul Society e até conflitos internos que o mangá apenas sugere. O problema não é a existência dos fillers, mas a forma como ele foi inserido no meio dos arcos importantes, quebrando o ritmo para quem assistia no semanalmente. Exato. Com o tempo, essas críticas perdem parte da força. Hoje, Bleach pode ser assistido de forma curada. É possível pular os fillers sem qualquer prejuízo à narrativa principal. Isso mostra que o problema nunca foi a história, mas a experiência da exibição na época. Julgar Bleach apenas pelo filler é como julgar um livro pelo capítulo extra que você não é obrigado a ler. Mais do que isso, essas críticas ignoram um ponto essencial. Os arcos principais de Bleach, quando analisados sem interrupções, possuem uma coesão temática. Soul Society, Arrancas, Fullbring e a Guerra dos Mil Anos não dependem dos fillers para funcionar. Pelo contrário, eles constroem uma narrativa sobre morte, dever, identidade e perda que se mantém intacta quando o material original é observado de forma contínua. No fundo, a crítica aos fillers se tornou um atalho. Em vez de discutir os temas, a filosofia e as escolhas narrativas de Bleach, muitos preferiram reduzir a obra a um problema técnico de adaptação. Isso acabou contribuindo para a ideia de que Bleach é confuso ou cansativo, quando na verdade ele apenas foi vítima de um modelo de produção ultrapassado. Portanto, dizer que Bleach é ruim
por ter muitos filler, não é uma análise da obra, mas uma crítica à forma como ela foi exibida. Quando se separa o que é produção do que é narrativa, fica claro que o conteúdo central de Bleach permanece sólido, coeso e profundo, independente dos episódios que podem ser simplesmente pulados. Bleach é uma obra que não entrega respostas fáceis. Seus temas, como o vazio existencial, a responsabilidade, a perda e a aceitação da morte, não são apresentados como problemas a serem resolvidos, mas como condições inevitáveis da existência. Em Bleach, viver não significa superar esses conflitos, mas aprender a conviver com eles, mesmo sem entender tudo. Diferente de outros shonens, a obra não promete que tudo fará sentido no final. A morte não vem com lições claras. O sofrimento não é recompensado de forma justa, e o esforço não garante felicidade. Esse tipo de abordagem é incômoda porque quebra a expectativa de uma narrativa confortável onde o bem sempre triunfa de forma satisfatória. E é justamente por isso que Bleach exige tempo. Muitos dos seus significados não são percebidos no primeiro contato, principalmente por um público mais jovem, que ainda busca as respostas imediatas, sentidos claros e recompensas emocionais rápidas. Sem ter vivido perdas, frustrações ou responsabilidades reais, é fácil confundir essa complexidade com falta de direção. No entanto, Bleach passa a ser reavaliado. Um público mais maduro começa a perceber que a obra sempre falou sobre continuar existindo, mesmo quando não há garantias, mesmo quando as respostas não vêm, mesmo quando a dor permanece. E é nesse ponto que Bleach deixa de ser apenas um anime de batalhas e se torna uma obra sobre condução humana. Assim, Bleach não foi injustiçado por ser fraco, mas por ter chegado cedo demais para muitos. Ele não errou ao ser silencioso, contemplativo e amar. Ele apenas não se adaptava à expectativa de um shonen tradicional. Com o tempo, essa mesma obra que foi vista como confusa passou a ser entendida como profunda. No fim, Bleach não pede que o espectador entenda tudo. Ele pede apenas que viva o suficiente para sentir. Se você chegou até o final desse vídeo, deixe um like, compartilhe com seus amigos e deixe no comentário sua opinião sobre Bleach. Até a próxima. Cara, você já parabéns, parou para... Parabéns, irmão. Caramba. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo. Bem legal. Bem legal. Vou até me inscrever aqui no canal. Mandou bem. Pô, boa, belo roteiro. Belo roteiro. Caramba. Canal do Breno aí, galera. Tá? Show de bola. Gostei. Espero que ele poste mais vídeos. Eu gostei. O último vídeo aqui foi postado há um mês. Vamos ver. Gostei. Parabéns. Parabéns mesmo. Bem legal. Agora é que o canal Fala Sério. Tá? Vamos ver o que o canal está trazendo. Decisões mais idiotas do filme de terror. Vamos ver qual é do... Nossa, que isso aqui? Influências falidos que fingiam ser ricos. Interessante. Bora lá. Vamos ver aqui qual é o do canal Fala Sério. Vou deixar aqui o minha contribuição. E vamos lá. Assim como nos esportes, o mundo dos Ah tá, o título é Gamers que foram pegos trapaceando parte 1. Bora ver qual é. Assim como nos esportes, o mundo dos esportes está cheio de trapaceiros, e com o surgimento de torneios e jogos online e plataformas de streaming como o Twitch, alguns jogadores exploram essas trapaças para ajudá-los a obter uma vitória rápida. Mas basta um clique errado para expor eles completamente e derrubar o seu império de jogos. Então, vamos dar uma olhada em alguns hackers mentirosos e trapaceiros que foram capturados pela câmera tentando driblar o sistema. Miss Kill Gemini. Agora, trapacear em videogames não é crime, mas a maneira como a streamer Miss Kill Gemini tentou encobrir a sua trapaça descarada deveria ser. Essa jovem e ambiciosa jogadora se transmitia regularmente jogando o competitivo Counter-Strike Global Offensive, ou CSGO para abreviar, que é um jogo multiplayer online de tiro em primeira pessoa. No entanto, em 2017, ela começou sua transmissão com um discurso sobre como foi injustamente acusada de trapacear. You know what's really sad? That sometimes, because I'm female in Counter-Strike, people are like, you're cheating! Uma maneira de dizer para os trolls da internet caírem fora. Mas então, durante a fase de aquecimento do jogo, ela pareceu esquecer que o mundo podia ver a sua tela e abriu o menu de software de trapaça. Depois de apertar o botão carregar codificações, todas as posições e locais de seus rivais de repente começaram a aparecer através das paredes. Nossa!
Para aqueles que não jogam CSGO, eu preciso explicar que isso não é normal. Isso é chamado de wall hack, que permite aos jogadores localizar os seus oponentes através de objetos sólidos na arena do jogo. Hacks como esse são uma maneira sorrateira de ganhar vantagem em jogos de tiro multiplayer, e os espectadores de Miss Kill Gemini foram rápidos em perceber isso. Mas felizmente, sem saber que havia sido pega no flagra, ela continuou a jogar, e pior ainda, perdeu. É nesse ponto que ela finalmente percebeu o que tinha feito, como você pode ver em suas expressões faciais. Caraca! Que feio, mano, ficar trapaceando. Depois de ser pega no flagra, você iria pensar que seria a hora de confessar, não é mesmo? Bem, ouça as desculpas esquisitas que começaram a sair da boca dela. You guys, do you guys ever get that weird glitch in CS:GO where it shows your rank, that it shows everyone's rank? Clara, give me 1 second. Clara, let me just message this girl. Give me 1 second. She promised me she didn't use it on my PC. I'm f***ing done. This is what happens when you let people use your PC. Can't trust him. Alright, that's nice to know. Sim, com certeza não foi a Clara que vimos carregar o código de trapaça no início desse jogo. Nossa. Depois disso, Miss Kill Gemini abandonou a partida com culpa e sua conta do CSGO acabou sendo banida com o banimento anti-cheat. Mas após uma enorme reação da comunidade de streaming, sua conta na Twitch também desapareceu logo depois, junto com qualquer chance que ela tivesse de se tornar uma jogadora profissional. Se ferrou. Forsaken. Quando se trata de trapacear no CSGO, é seguro dizer que nenhum jogador foi mais humilhado do que Nikhil Forsaken Kumawat. Durante o torneio de Extremes Land Zoe Asia, em 2018, Forsaken estava competindo como parte da equipe profissional de esportes Optic India. Eles entraram no torneio de CSGO de primeira linha, que teve um grande prêmio de $100 mil. Mas enquanto Forsaken estava jogando, alguém denunciou ele por atividades suspeitas e um administrador foi chamado. A princípio, Forsaken recusou corajosamente o acesso de administrador ao seu terminal. Mas depois que eles afirmaram sua posição, eles investigaram sua configuração e descobriram um programa suspeito sendo executado em segundo plano. Quando foi apontado, Forsaken, por incrível que pareça, bateu nas teclas e tentou excluir na frente de todos. Atordoados, os administradores o desqualificou na hora. E toda a equipe de Optic India foi expulsa do evento. Quando eles finalmente deram uma boa olhada no sistema de Forsaken, descobriram os aimbots ilegais que ele estava tentando desesperadamente excluir. São hacks que facilitam a aquisição de alvos para os jogadores e são expressamente proibidos pelo CSGO. Mas o que piorou foi que eles foram acessados várias vezes, o que significa que ele estava trapaceando em muitas partidas diferentes para colocar as mãos no primeiro prêmio em dinheiro. Com suas ações chocantes, Forsaken foi banido por 5 anos da Esports Integrity Coalition. O jogador profissional também foi expulso de sua equipe, mas no rescaldo esmagadoramente embaraçoso, a Optic India foi completamente dissolvida. Agora, mesmo que sua mira não seja tão ruim quanto a de Forsaken, você não precisa de um aimbot para clicar nos botões de curtir e se inscrever. Vá em frente, prove que você é melhor do que aquele trapaceiro. Cara, agora, feio, onde estávamos? Mano. Tavo Betancourt. Você já ouviu falar em speedrun antes? É quando os jogadores se gravam correndo para completar níveis ou jogos inteiros o mais rápido possível. E alguns desses tempos são tão rápidos que são separados apenas por uma fração de segundo. Não é o estilo de jogo mais conhecido, mas como a comunidade é formada por nerds apaixonados como eu, o speedrunning é um negócio muito sério. E é por isso que o youtuber Tavo Betancourt entrou em uma fria quando o canal mexicano Badabum postou seu speedrun de Super Mario Bros. Insanamente rápido em 2017. Ele passou sem esforço por todo o jogo, completando em respeitáveis 5 minutos e 12 segundos. Enquanto essa corrida rendeu muitas visualizações online, a comunidade de speedrunning detectou alguns problemas sérios. Para começar, embora a tentativa tenha durado apenas 5 minutos, Tavo aproveitou o tempo para tomar refrigerante e comer pizza enquanto jogava. Certamente, se ele estivesse levando isso a sério, ele poderia ter esperado 5 minutos para o jantar, não é mesmo? Em segundo lugar, os contadores do jogo suspeitosamente não correspondiam ao que estava acontecendo na filmagem, como aqui, onde Tavo coleta 11 moedas, mas o contador curiosamente aumenta em 12. Ficou claro que Tavo havia roubado as imagens de speedrun de alguém e as misturou com um contador diferente para que não ficasse muito óbvio que ele tinha roubado. Mas esse pequeno erro não escapou da atenção dos verdadeiros speedrunners. Eles rastrearam a filmagem original e revelaram que ela tinha sido roubada descaradamente do recordista mundial de speedrun, Darpian. E quando a comunidade descobriu, Tavo foi crucificado online. Mais tarde, ele admitiu que havia feito e se desculpou, alegando que era apenas parte de um experimento social. Desculpas esfarrapadas à parte, é bem claro que isso foi feito apenas para ganhar visualizações, vendo como, apesar de suas desculpas, o vídeo ainda está no canal do Badabum. Eu acho que é preciso mais do que emendar vídeos para Tavo superar a sua reputação arruinada.
Nossa, que merda. Super Fast Jellyfish. Os botões incrivelmente precisos e a memória muscular necessária para o speedrunning são realmente difíceis de dominar. E é por isso que o speedrunning com os olhos vendados é ainda mais alucinante. Apenas usando pistas de áudio e sua memória, os jogadores completam os jogos o mais rápido possível, sem olhar para suas telas. Considerando que a maioria das pessoas não consegue passar de um menu inicial com os olhos vendados, esse é um jogo de nível divino. Então, quando o jogador desconhecido Super Fast Jellyfish transmitiu ao vivo seu speedrun de Super Mario 64 com os olhos vendados em apenas 42 minutos, a comunidade de speedrunning ficou atordoada, mas não de um jeito bom. Para começar, existem apenas 3 streamers de olhos vendados certificados que enviaram seus tempos para essa categoria, variando de 24 minutos a 1h58. Isso colocaria o Super Fast Jellyfish em terceiro, mesmo ele alegando que só havia feito 3 speedruns com os olhos vendados antes. Mas em comparação com seus concorrentes, a jogabilidade de Super Fast Jellyfish era suspeita. Ele deixou os alertas de áudio ativados, que são muito distrativos e podem atrapalhar o tempo de um verdadeiro speedrunner com os olhos vendados. Let's go. Thank you for the follow. E... É o Brasil no jogo da galera. Caraca. Pegou, foi pego no flagra, hein? I fell off. I can tell I fell off. This is your second blindfolded run, isn't it? Technically this is my third. Sem se incomodar com isso, ele falou continuamente através de partes que os speedrunners de verdade com os olhos vendados sabem que é necessária muita atenção aos detalhes de áudio. Did I check for saves? No, because I don't save the game. Esses foram sinais suspeitos para a comunidade de speedrunning, e eles culparam o Super Fast Jellyfish por trapacear, usando uma venda nos olhos que ele podia ver. Claramente pego, o Super Fast Jellyfish acabou se revelando. What you may not know is that speedrun was purposely fake. Totalmente falso. Tá bem, bom. mais ou menos. Em vez de pedir desculpas, ele tentou se safar, alegando que falsificou propositalmente o speedrun. E no entanto, ele só admitiu isso depois que foi exposto. Sim, isso se chama trapaça, amigo. Mais sorte na próxima vez. Nossa, que merda. Joshua Altenio Kriegshauser. Os desenvolvedores de jogos geralmente transmitem jogos em que estão trabalhando como uma maneira incrível de interagir com a comunidade do jogo. Mas esses desenvolvedores geralmente têm habilidades especiais que outros não têm. O que pode parecer trapaça, como Joshua descobriu desajeitadamente em 2017. O diretor técnico do jogo Battle Royale H1Z1 decidiu transmitir a partida que estava jogando com seus amigos na Twitch. Mas quando ele explodiu um grupo rival de jogadores, suas reações o chocaram. Why are you cheating? Really, dude? You're Tá cheating? trapaceando, né? Wait, Tá you don't know trapaceando. him? You can't see me? Yeah. Oh, he is, I mean. Oh my god, am I hidden? Aham, trapacear assim realmente não é uma boa aparência para um desenvolvedor, embora pareça que ele realmente esqueceu de desligar o seu manto especial de invisibilidade. Ou isso, ou ele realmente queria mostrar para aquelas crianças de 12 anos quem é que mandava. Azubo Frost. Com mais de 100 milhões de jogadores mensais, League of Legends é um dos maiores jogos de multiplayer online do mundo. Pra quem não sabe, envolve 2 equipes, lutando para ocupar e defender a sua metade de um mapa. E para fazer isso, os jogadores precisam atacar estrategicamente, ou se esconder do outro time. Mas a equipe profissional de esportes, Azubo Frost, encontrou um jeito inventivo de contornar isso em 2012. Durante o Campeonato Mundial da segunda temporada, Azubo Frost enfrentou o Team Solo Mid. Desde o início, a partida foi atormentada por problemas técnicos que causaram várias pausas. Mas durante essas pausas, os membros do time Azubo Frost checaram sorrateiramente o minimapa, que estava sendo transmitido na enorme tela do estádio atrás deles. Isso permitiu que eles vissem exatamente para onde a outra equipe estava indo e o que eles estavam planejando. O capitão da equipe, Wung, em particular, olhou para a tela em várias ocasiões, antes de alterar imprudentemente sua jogabilidade. Azubo Frost venceu a rodada, mas uma investigação da desenvolvedora de League of Legends, Riot Games, mais tarde determinou que Wung claramente ganhou uma vantagem injusta ao olhar para as telas. Ele também compartilhou informações com sua equipe, que os levou à vitória certa. Por esse comportamento antidesportivo, Azubo Frost foi multado em 20% de seus ganhos no torneio, lhes custando um total de $30 mil. Ai, bem na carteira. Oi. Mr. Golds. Alguns streamers jogam de uma forma que pode realmente dividir um público, como Mr. Golds, por exemplo. Em seu auge, suas transmissões na Twitch ostentavam uma média respeitável de 2.000 pessoas ao vivo, onde ele costumava se gabar de quão bom era em Call of Duty Warzone. Mas durante uma transmissão de agosto de 2020, um de seus espectadores notou algo estranho em sua tela. Consegue ver para onde o cursor dele está apontando? Have you ever seen anyone playing like me? Like seriously? Sim, enquanto Mr. Golds estava se gabando descaradamente
de como ele é tão bom que não precisa nem trapacear. Ele tinha o software de trapaça, Engine Owning, rodando em segundo plano. Esse é um aplicativo que admite livremente que vende software de trapaça para muitos jogos, incluindo Call of Duty, com o hack de apontar para os inimigos que Mr. Golds claramente deixou ligado em segundo plano. No. Ladies and gentlemen, we got him. Pegamos ele. Depois que ele foi legitimamente exposto, o canal de Mr. Golds recebeu uma suspensão temporária, pois as diretrizes da Twitch proíbem o streaming de cheats em qualquer jogo online. Embora seu canal esteja de volta, esse trapaceiro não recuperou dignidade suficiente para mostrar o seu rosto na plataforma desde então. FaZe Jarvis. Quase todos os fãs do jogo Battle Royale Fortnite conhecem o nome FaZe Jarvis, mas não necessariamente no bom sentido. Esse youtuber e jogador britânico ganhou fama quando se juntou ao mega popular grupo de esportes The FaZe Clan em 2019. Ele postava sua jogabilidade em Fortnite no YouTube desde 2018, com muitos de seus vídeos conquistando milhões de visualizações cada. Seu canal era composto quase exclusivamente por Fortnite, mas então, em 2019, ele tomou uma decisão muito burra. Ele postou um vídeo que afirmou abertamente estar usando aimbot. Because I've got the hack open and stuff, it's making my Streamlabs like lag, so I can't do that. You won't be able to see on the recording that I've got the mod, but just so you guys know I do. This is what happens. Look, aimbot FOV, aimbot FOV, like I don't know what half this stuff means, but it's actually about to be lit. We're about to pop off. So you... Mate, how's it not hitting anyone? What? I got aimbot. Look at this. Look at this. Enquanto o vídeo hilariamente controverso rendeu algum dinheiro no YouTube, os desenvolvedores de Fortnite Epic Games não curtiram muito. Eles têm uma política de tolerância zero a qualquer tipo de trapaça, quanto mais se acabar disso para milhões de pessoas online. Sem perder tempo, a Epic Games bateu o martelo e na hora baniu sua conta. Mas o banimento não foi apenas por um mês ou até 2, foi para a sua vida inteira. E isso não significa que ele foi banido apenas da comunidade. Ele também foi proibido de participar de todos os futuros eventos de jogos Fortnite. Mas que autossabotagem incrível. E no verdadeiro estilo youtuber, Jarvis lançou um vídeo choroso de desculpas, admitindo suas infrações e aceitando a decisão da Epic Games. I'm truly like so sorry. Epic, I know I have to take accountability for my actions, and you know I'm gonna do my... Sente nada, porque se sentisse não tinha nem para começo de conversa não tinha nem feito, pô. My best to accept any punishment that like comes my way, whatever happens. I'm not trying to find like a quick road out, but like being banned forever is just like thinking about a lifetime ban is just... Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar de carteira assinada. Arrombado, ladrão. Oh, I just didn't expect this. What happened? Mesmo com todas essas lágrimas, sua conta continua banida mais de 2 anos depois. Bem, está claro que quando se trata de trapaça, a Epic Games realmente não tá de brincadeira. Isso aí. Zakubus. No Reino Unido, há um jogador que é conhecido por suas habilidades e estilos elegantes. David Zakubus Tracy é um streamer na Twitch que usa gravata e camisa e joga profissionalmente há mais de 17 anos. Mas mesmo com toda essa experiência e estilo, isso não impediu ele de trapacear na convenção de jogos DreamHack em 2018. Ele foi pego se unindo em Fortnite, que é onde um jogador fala e trabalha com jogadores rivais ao invés de tirar ele do jogo. Embora quase todos os jogadores de Fortnite façam isso, transmitir da maior convenção de jogos da Europa não foi a ideia mais brilhante que ele teve. Nossa. Oh! What? Bem, se você for transmitir para milhares de pessoas em um evento de alto nível, é provável que deva seguir as regras, não importa quão elegante você seja. Jonik. Agora, praticamente qualquer um pode trapacear no Fortnite, mas é preciso muita coragem para trapacear durante o Fortnite World Cup. Considerando que o prêmio total é cerca de 100 milhões de dólares, não é de admirar que as pessoas sejam tentadas a recorrer a meios ilícitos de ganhar. Mas para o jogador profissional Jonathan Johnny K. Kosmala, do Team Caliber, a tentação avassaladora de trapacear levou a melhor sobre ele. Em 2019, esse jogador foi exposto online depois que suas mensagens do Discord com um conhecido vendedor de trapaças foram tornadas públicas. Você pode ver que Johnny foi nomeado aqui como Big Boy e estava tentando comprar uma SP Cheat. Esse hack permite o jogador ver a localização de outros inimigos, mesmo que tenham paredes ou terreno no caminho. Depois de baixar, Johnny iniciou uma ligação com o vendedor, que o acompanhou durante o processo de instalação, mas infelizmente para ele foi tudo gravado.
What did it download to? Oh, it didn't even. This one? Yeah, that one. That's the skill you're gonna need. Inicialmente, tudo parecia estar funcionando bem. Ele entrou em sua conta oficial com o software de trapaça em execução, e o jogo carregou sem problema. Mas, de repente, sua conta foi sinalizada pelo software antifraude do Fortnite, e ele foi, na hora, expulso do jogo por trapacear. E para realmente esfregar sal na ferida, o vendedor liberou toda a sua chamada para o mundo ver. Depois de ser tão completamente exposto, o Time Caliber não perdeu tempo em expulsar o trapaceiro de sua equipe e cortar todos os laços com ele. Bem, por pior que pareça, não acho que a queda de Johnny tenha doído muito. Afinal, seus enormes culhões devem ter amortecido a queda. Marque loucuras. Mesmo que o Fortnite seja um dos maiores videogames do mundo, ainda sofre com um monte de bugs. Embora a exploração desses bugs seja geralmente desaprovada, abusar deles em partidas ou torneios profissionais é obviamente uma jogada idiota. Mas não é óbvio o suficiente para o jogador profissional de Fortnite. Marque loucuras. Durante o torneio ESL Katowice Royale Fortnite de 2019, que teve um grande prêmio de $500 mil, o jogador profissional do Team Heretic foi reduzido a zero. Esses jogos pagam pra caramba, né? Nossa, $100 mil, $500 mil, caraca. 0 pontos de vida. Mas graças a um bug, ele não foi eliminado e rapidamente descobriu que poderia continuar jogando. Agora, ele deveria ter alertado o administrador sobre o erro, mas em vez disso, ele aproveitou do bug e esperou ser revivido por seus companheiros de equipe. Mas quando seu companheiro de equipe perguntou o que havia acontecido, ele fez isso. Então está claro que ele sabia que havia feito algo errado, mas estava tentando evitar ser detectado. Eventualmente, os administradores perceberam o que ele havia feito e pediram para ele sair. Mas por incrível que pareça, ele recusou. Mas me deu 1 minuto. I need a reason. Depois de enrolar o máximo que pôde, ele finalmente foi convencido a deixar o seu terminal e foi desclassificado do torneio. Nossa. Mas esse incidente provocou um grande debate online. Tecnicamente, era uma falha. Então, não era como se Mark tivesse projetado um truque de propósito. Mas sendo um jogador profissional, ele realmente deveria saber que não deveria ter aproveitado a situação. Por fim, ele não enfrentou nenhum tipo de punição, além de ser desclassificado. Mesmo que você não jogue Fortnite, você acha que esse julgamento foi justo? Conta aí nos comentários. Cara, assim, é um bug do jogo, certo? Ele se aproveitou do momento do jogo. Mas eu acho que pelo menos ele deveria ter mencionado, ó, que tá com um bug nessa parte do jogo aqui, ó. Entendeu? Ó, o pessoal tá me dando notícia, tal, não tá acontecendo nada. Tá com bug. Pronto. Ia tá de boa, entendeu? Mas acho que o erro foi ele não falar. Assim como Fortnite, PlayerUnknown's Battlegrounds, ou PUBG para abreviar, é um jogo estilo Battle Royale que tem um grande problema com hackers. Desde que foi lançado em 2017, a maioria dos truques usados nesse jogo geralmente são para ajudar na precisão ou velocidade dos jogadores. Mas há um truque que é tão hilário que até o famoso streamer Michael Shroud Griziak simplesmente não resistiu a se envolver com ele. Com mais de 9 milhões de seguidores na Twitch, esse streamer profissional acumula dezenas de milhares de visualizações por stream. E isso significa que havia muitas testemunhas quando ele se juntou a esse grupo de hackers em 2018. I'm busy. What the hell? Assim como no mundo real, os carros do PUBG não são feitos para voar assim, mas o Shroud não resistiu a essa carona nas alturas. Yeah. I actually sell these cheats for a living. Wait, don't. Infelizmente, depois disso, Shroud chegou a um beco sem saída. Assim como Fortnite, o PUBG tem uma política muito rígida de não trapaça, que é aplicada sem dó. E o martelo da proibição caiu na conta de Shroud por um mês inteiro. Mais tarde, ele se desculpou e admitiu que sabia o que estava fazendo, mas que só queria se divertir um pouco. Quer dizer, é difícil culpar ele. Afinal, se alguém lhe oferecesse a chance de andar em um carro voador, seria difícil recusar, não é? Ah, eu teria aceitado também. Uma parada diferente, pô. Mesmo. Shock. A comunidade NBA 2K21 é um grupo muito competitivo de pessoas que levam bem a sério qualquer dica de trapaça, como o jogador profissional e o youtuber Shock descobriu em 2020. Foi quando o jogador rival T-Jack criticou o seu jogo e acusou ele online de usar um controlador modificado. What? I'm not defending him, but he doesn't. The Zen start in the center. It doesn't matter. You can do it without it, bro. Let's watch. Do it. Shoot a fade.
Se você não joga NBA 2K21 como eu, essa explicação não deve ter feito sentido algum. Então deixe-me explicar. Você pode estar pensando que um controlador modificado possui alavancas e botões projetados para fazer acionamentos de botão mais rápidos e fáceis, mas eles nem sempre parecem tão óbvios. Controladores como o Chrono Zen, por exemplo, podem rodar softwares de aimbots, o que facilita muito a pontuação no jogo. E isso é algo que T-Jack acusou Chuck agressivamente de fazer. Why does his bar not move in this game? His bar does not move. Hold on. Let's look at this. Why does his bar not move? Mas Chuck não estava aceitando isso. Ele enviou um vídeo mostrando cada botão que ele pressionava em seu controle para provar que não estava trapaceando. Nothing changed. You guys have seen my controller the entire time. And I'm playing uncomfortable because I gotta have my hands so high. Nothing changes, bro. Literally nothing changes. I'm shooting with X and I'm still greening. What's the next one? Green. You see it, bro. Nothing's changing. You see it. No entanto, essa comunidade de jogos já estava no modo caça-bruxas. Apesar da prova de Chuck, mais e mais acusações começaram a inundar o seu chat. Eventualmente, a pressão se tornou demais para ele lidar, e Chuck deu chilique ao vivo em uma de suas transmissões. Embora não tenha como saber se ele estava realmente trapaceando, a comunidade NBA 2K21 ainda parece bastante dividida. Então, o que você acha? Chuck trapaceou ou ele está apenas sendo culpado por ser muito bom nesse jogo? Não sei, cara, porque eu acho que se ele fosse bom realmente no jogo, ele não ia chorar assim, não. Conta aí nos comentários. Host. Hearthstone é um jogo de cartas de estratégia digital incrivelmente popular, que tem cerca de 24 milhões de jogadores ativos em todo o mundo. E ao contrário de um jogo de cartas normal, você não pode trapacear olhando para cima do ombro do seu oponente. Mas em 2015, durante o torneio Hearthstone Pinnacle 2, o jogador profissional Rafael Host Santilli encontrou um jeito de contornar isso. Como parte do time de esportes profissional, Archon, Host foi um dos apenas 6 jogadores convidados a competir no torneio, que teve um prêmio total de $5.000. Sua partida com Adrian Life Coach Koi, do time Nihilum, foi transmitida ao vivo para todos verem, mas no meio do caminho, os espectadores de repente notaram algo do fundo da sala de host. That's a bit surprising to me. That's surprising to me too. Embaraçosamente, o monitor dele estava sendo refletido no porta-retrato atrás dele, mostrando que ele estava olhando para 2 monitores separados, e um deles tinha a transmissão ao vivo do torneio, o que significava que ele tinha uma visão completa da mão de Life Coach. Isso é conhecido como Stream Sniping, e é a versão digital de bisbilhotar as cartas do seu oponente. Alegações começaram a inundar a internet em questão de horas, e o Team Archon retirou o host de sua lista. Host mais tarde admitiu ter a transmissão no segundo monitor, mas argumentou que como a transmissão estava com atraso de 10 minutos, isso não ajudou ele a obter vantagem. Considerando que ele perdeu para Life Coach, isso meio que é verdade. Mas se Host realmente estava tentando trapacear, essa foi uma tentativa hilária e péssima. XQC. Felix XQC Lengyel é um dos streamers mais populares da Twitch, com mais de 8 milhões de seguidores. Transmitindo várias vezes por semana, geralmente por mais de 24 horas, não é de surpreender que coisas estranhas e hilárias sejam frequentemente capturadas em câmera. Mas em dezembro de 2020, ele teve algumas explicações sérias a fazer, quando esse deslize aconteceu ao vivo na transmissão. Você viu aquilo? Bem, se eu aproximar esse quinto arquivo da esquerda, você pode ver agora. Isso, meus amigos, é um arquivo chamado Cheats. Pelo menos está completamente vazio, mas por que o XQC eu teria em primeiro lugar? E considerando o quanto ele entrou em pânico quando a janela se abriu, ele não parecia bem inocente, mas ele tinha uma explicação pronta. And your randomizer, there's something called cheats, and those cheats are like to make the game different. Like, if you're doing a certain run, you have to use a cheat folder. Então, ele precisava mudar a dificuldade de seus jogos Pokémon. Por mais legítimo que pareça, usar qualquer tipo de truque ou hack em jogos é contra as diretrizes da comunidade da Twitch. Apesar dessa arma fumegante, a Twitch não fez nada, mesmo tendo sido pego trapaceando menos de um mês antes. Isso aconteceu durante o Twitch Rivals Fall Guys Tournament da GlitchCon. XQC decidiu focar e atrapalhar os outros jogadores específicos que participavam desse jogo de plataforma Battle Royale. Ele os destacou por Stream Sniping, e em seguida sabotou suas tentativas de vencer. Mas o pior é que ele nem se esforçou para esconder que estava assistindo às streams do oponente. Com seu oponente na mira, você pode ver os olhos correndo para o lado para ver a stream do seu rival enquanto ele joga, para que ele saiba quando e onde sabotá-lo.
I'm gonna put you in emo only mode. This is a bad idea, bro. I don't think you realize how big of a mistake he's doing. You're up, right? Look at him all tabbing, he's looking! Infelizmente, para o XQC, o Stream Sniping viola diretamente o código de conduta da Twitch. Eles o puniram com uma proibição de 6 meses de futuros eventos da Twitch Rivals, forçando ele a perder os seus ganhos da GlitchCon, e deram uma suspensão de 7 dias. Talvez ele devesse ter ficado com Pokémon. E aí, você conhece outros streamers ou gamers que foram pegos trapaceando ao vivo na câmera? Conta pra gente nos comentários. E quem... Ô carai. Calma aí, gente. Cara, muito bom. Aqui é a parte 2, né? Bora dar uma olhadinha na parte 2. Se você jogou algum joguinho multiplayer online recentemente, vai saber que os trapaceiros são um grande problema. Alguns gamers trapaceiros instalam hacks para tornar o jogo mais fácil para eles, ou apenas para arruiná-lo para os outros. Mas alguns pensam que são tão inteligentes que transmitem jogos ao vivo com esses truques secretamente, fingindo ser bons apenas para ganhar audiência. Mas, no entanto, basta um toque errado no botão para revelar... Cara, eu vou falar uma parada. Se eu fosse inventar de jogar algum jogo que eu não conheço, que eu sou ruim, cara, não ia usar truque não, cara. Não ia usar truque não. Eu sou bem honesto nessas paradas. Se eu sou ruim mesmo. Entendeu? Agora tem gente que é foda, né? Gente por like, por engajamento, pra falar que é bonzão. Pô, ficar roubando um negócio feio, mano. Ô, caralho. Do que eles realmente estão fazendo. Dito isso, vem comigo dar uma olhada em ainda mais streamers e jogadores que foram pegos trapaceando. Ah, e tem parte 4 de jogadores pegos trapaceando. IceVixian e Bearded Banger. Call of Duty é uma das maiores e mais competitivas franquias de jogos multiplayer online do mercado. Juro que eu tento jogar esses games, mas eu não consigo, não é muita minha. Acho que é rápido demais pra mim. Inteiro. É tão popular que Alex Zedra, dubladora de Mara, uma das personagens do jogo, conseguiu ganhar mais de 475 mil seguidores, contando apenas a plataforma da Twitch. Caramba! Ocasionalmente, ela ajuda a impulsionar streamers menores de Call of Duty, hospedando eles em seu canal. Mas um dia, enquanto estava apresentando um streamer chamado IceVixian para milhares de seguidores, ela percebeu que essa garota estava jogando muito bem. Bem demais. Got a vehicle here. He's a one right here. Down. Down. Você viu aquilo? No milissegundo que ela subiu a colina, ela atingiu um alvo distante que não tinha visto antes, com um tiro perfeito. Isso, meus amigos, é muito suspeito. Vixen parecia estar usando um tipo de wall hack, ou aimbot, ou talvez os dois. Wall hacks ou hacks ESP permitem que os jogadores localizem inimigos através de objetos sólidos no jogo, como paredes e terrenos, enquanto aimbots fornecem uma melhor aquisição dos alvos, tornando muito mais fácil de acertar jogadores. Ambos os hacks são expressamente banidos em Call of Duty, mas parece que Vixen usou um combo dos dois naquele tiro realmente impossível. Oh, shit. Completamente irritada, Alex fez algumas pesquisas e rapidamente descobriu que IceVixen era uma modelo, cujo parceiro de streaming, Bearded Banger, também estava hackeando o jogo. Nossa. Agora, a maioria dos streamers trapaceiros, de alguma forma, calibram seus hacks para que não pareçam muito óbvios. Mas esse cara era tão descarado que ele realmente achou que o seu público iria acreditar que ele podia rastrear os inimigos com uma precisão desse tipo. Ai, patético. E não sou o único que pensa isso. Sem perder tempo, Alex chamou a dupla no Twitter. A Twitch, na hora, desligou os streams dos trapaceiros e ainda baniu os dois. Toma. E uma reação embaraçosa fez com que ambos excluíssem todas as suas contas de mídia social. Ai. Mas o drama não acabou por aí. Gamers de verdade começaram a vasculhar as transmissões anteriores de Vixen e analisar a sua gameplay. A mira dela era incrivelmente perfeita, mesmo quando ela não estava nem com a mão no seu mouse. Então parece que ela estava usando esses hacks por anos, totalmente sem ser detectada. Caraca. Bem, considerando que ela não vai ser bem-vinda de volta à comunidade de jogos tão cedo, nunca mais, eu espero que ela seja bem melhor em ser modelo do que em Call of Duty. Esperamos. Young.
já que a maioria dos jogos multiplayer online e sites de streaming tem uma política de trapaça de tolerância zero. Os streamers que usam esse tipo de coisa precisam ter muito cuidado com o que mostram ao público. Caso contrário, eles podem revelar que estão trapaceando ao vivo bem na transmissão. Como esse próximo idiota aqui vai demonstrar muito bem. Em fevereiro de 2021, o aspirante jogador profissional de Call of Duty Black Ops, Young, estava transmitindo seu jogo na Twitch. Só que ele estava jogando bem demais. E as pessoas no bate-papo disseram que estava trapaceando. Ele negou tudo, dizendo que poderia provar sua inocência, abrindo seu gerenciador de tarefas e mostrando que não tinha nenhum software de trapaça. Mas esse tiro saiu pela culatra. Sim, claro. E feio. Mas depois disso, quando ele voltou a jogar, ele não percebeu que sua stream Tava ligado. mostrava duas visualizações diferentes. A captura do jogo e a captura da stream. A captura da stream, que era o que ele estava transmitindo, parecia normal. Mas a captura do jogo revelou algumas caixas vermelhas muito suspeitas, com barras de vida aparecendo pelas paredes. Nossa, muito furiosos, cara. os seus fãs e críticos não perderam tempo em recortar o vídeo e compartilhar por toda a internet. Se ferrou. Totalmente desonrado e envergonhado, Young rapidamente excluiu suas contas de mídia social e acabou sendo banido da Twitch. Nossa, Mas que enquanto otário, ser exposto dessa maneira deve doer, acidentalmente expor a si mesmo deve ser um nível de dor totalmente novo. Twisted Bear. Considerando o quão competitivo é o Call of Duty, você teria que ser muito bom ou muito burro para afirmar que é o melhor jogador de Modern Warfare, na sua biografia da Twitch. Mas por incrível que pareça, foi bem isso que o streamer Twisted Bear fez em 2020. E eu vou te dizer que esse cara era tão burro quanto ele poderia ser. Sendo um jogador talentoso e com ótimas estatísticas, ele começou sua stream como de costume, destruindo seus oponentes de todos os ângulos. Só que, numa manobra idiota de nível divino, ele esqueceu de apertar o botão que escondia os hacks, que ele estava claramente usando da sua captura de stream. Ah lá, a caixinha, né? Pra vocês que não jogam esse jogo, aqui, eu posso dizer agora que essas caixinhas amarelas e os exoesqueletos brilhantes do inimigo, que podem ser vistos no mapa, não deveriam estar ali. Que Isso, merda. meus amigos, é o que eu chamo de um hack descarado. O clipe rapidamente começou a circular em sites do fórum como o Reddit, encorajando muitas pessoas a denunciá-lo. Se ferrou. Como Call of Duty e Twitch tem uma política de tolerância zero em relação às trapaças, ambas as contas foram totalmente banidas. E ele nunca mais mostrou seu rosto em nenhuma das plataformas desde então. E isso que é foda, né? Porque, tipo assim, existem essas paradas pra cheats, né? Pra hacks e tal. E beleza, é proibido e tudo mais, mas os animais continuam usando, mano. Caraca, eu não sei o que é pior. Se é eles terem a ideia de pegar uma parada de cheat, né? De truque e tal, e usar, mano, sei lá, cara. Pô, se for pra fazer uma parada dessa pra ficar roubando, é melhor não fazer, pô. Bem, ele podia pensar que era o melhor jogador do mundo. Mas esse erro aqui foi muito noob. Só que você não precisa de um wall hack para localizar os botões de curtir e se inscrever abaixo. E provavelmente não precisa de um aimbot para acertá-los. É verdade, pera aí que eu esqueci de dar minha contribuição aqui, foi mal. Agora vai. E provavelmente, mas você pode provar que eu estou errado. Bom, quem é o próximo? Semper0311. Quando jogadores são pegos trapaceando, uma de duas coisas geralmente acontece. Eles emitem um pedido de desculpas emocional ou desaparecem sem palavras da comunidade. No entanto, existe uma terceira maneira de lidar com as consequências, como um streamer chamado Semper0311 demonstrou em 2020. Esse streamer pouco conhecido na Twitch estava jogando Destiny 2 para menos de 20 espectadores, quando alguém em seu bate-papo comentou que seus oponentes estavam aparecendo pelas paredes, destacando a caixinha vermelha reveladora. Sendo um bom idiota, Semper leu o comentário perplexo e percebeu tarde demais o que havia feito. I had no ammo. Hold on, be quiet. The screen has the red squares around them. Aham, tá. Oh my God. É, como se você não Percebendo soubesse. que ele foi pego transmitindo com seus hacks, Semper agiu confuso, fingindo não saber o que eram os quadrados vermelhos e encerrou a transmissão. Sim, ele claro. rapidamente apagou a filmagem, mas Claro. não antes de seus seguidores terem recortado algumas partes reveladoras, postando Nossa. tudo online pra comunidade ver. Caraca! Só que mesmo assim, ele continuou fingindo que não fazia ideia do que eram esses quadrados vermelhos misteriosos em sua tela. Sim, claro. Em transmissões posteriores, ele até ameaçou banir os seus próprios espectadores para impedi-los de falar sobre o assunto. No, it's not. No, it's not. And I didn't, dude.
So again, if you want to get banned, you can keep saying that, and I'll ban you too. Mas então, ele rapidamente mudou seu tom. But there was wall hacks on my computer yesterday on stream. Like, I'm not denying that. I just don't know how they got there. O que vem agora? Ele vai começar a culpar Clara pelos hacks no seu PC? Se você não entendeu a piada, vai assistir a parte 1 dessa série. Apesar de sua ignorância fingida, Semper foi banido do jogo. Eu acho que se tornar um jogador profissional realmente não fazia parte de seu destino. Não fazia, cara. Solista. Muitas empresas de jogos passam anos desenvolvendo sistemas para detectar e banir jogadores que usam hacks em seus jogos. Mas poucos são tão bons quanto o sistema de Valorant. Esse jogo de tiro em primeira pessoa, baseado em equipe, foi lançado recentemente em 2020. Mas não demorou muito para que os trapaceiros construíssem uma série de hacks para ajudá-los a vencer. Mas, no entanto, no minuto em que o sistema Vanguard do jogo detecta alguém usando os hacks, ele encerra toda a partida e remove o trapaceiro. Isso ajuda a manter as tabelas de classificação livres desses idiotas. Que legal. Mas o sistema Vanguard não é perfeito. Algo que o streamer e o jogador Solista tentaram explorar em abril de 2021. Classificado na posição 65 entre milhões de jogadores norte-americanos, Solista estava gradualmente se destacando na comunidade Valorant. Mas de repente, isso aconteceu ao vivo em sua transmissão. Hã? Oxi. What the fuck? Ah! Foi banido ao vivo. Really, dude? Ao vivo. O Vanguard fechou o jogo porque detectou que o Solista estava trapaceando. Ele pode parecer meio confuso no vídeo, mas, na minha opinião, aquele really dude não vai conseguir convencer ninguém. Depois de fugir do problema como um bebê, outros jogadores começaram a analisar trechos da gameplay de Solista. E olhando um pouco mais de perto, parecia incrivelmente suspeita. A sua mira milagrosamente sempre estava na cabeça dos alvos, e ele parecia atirar sem apertar nenhum botão no mouse. Solista mais tarde alegou que estava usando a barra de espaço fora da câmera para atirar, mas o estrago já havia sido feito. Solista foi removido dos leaderboards, sua conta na Twitch ficou offline, e ele não mostrou seu rosto online desde então. Nossa, que merda, hein? Paximo. Agora, os streamers que usam hacks tentam não deixar óbvio que estão fazendo isso enquanto estão transmitindo. Caso contrário, o público pode chamá-los e usar a filmagem como evidência. Embora o jogador de Valorant e o streamer da Twitch, Paximo, não tenham percebido esse memorando. Ele conseguiu enganar o vigilante sistema Vanguard, mas não conseguiu escapar dos olhos de águia de seus seguidores em junho de 2021. Feeling sight. Olha os caras lá, ó. Você viu aqui? Vamos voltar um pouco e colocar em câmera lenta. De alguma forma, Paximo parecia saber que alguém estava atrás da parede. Rastreou o cara perfeitamente e, em seguida, acertou com um tiro na cabeça assim que saiu. Como se não fosse suspeito o suficiente, ele também disparou outro tiro perfeito através da fumaça, mesmo que não pudesse ver o alvo. Erro de novato. Depois que várias pessoas denunciaram, o karma realmente não demorou muito para chegar. Esse tá perto, né? Game over. Agora, Paximo claramente achou que era esperto demais para ter sido pego e tentou fazer login de novo usando uma conta diferente. Mas o Vanguard não queria nada disso. Game over. Bye, my friend. Dude, what is going on? What's going on? Dude, actually, I don't know what's going on. Depois de perceber que isso não era uma falha e que ele realmente havia sido pego, ele simplesmente desligou sua transmissão. Veja bem, o Vanguard bane o ID de hardware do usuário, o que impossibilita que a pessoa entre de novo no jogo, a não ser que eles tenham um outro computador para jogar. Ele também foi rapidamente banido pela Twitch e não mostrou mais o seu rosto online desde então. Eu acho que a lição a aprender aqui é: se você for estúpido o suficiente para trapacear, pelo menos seja esperto para não ser pego. Nossa, que merda, mano. Tem que ser muito otário pra você trapacear em game assim, cara, global. Ryut. O sistema Vanguard do Valorant pode ser realmente incrível, mas não é perfeito. Como eles descobriram decepcionantemente durante sua série oficial de assinaturas TGS. O torneio teve um grande prêmio de $2.000.
Um evento que acabou atraindo Boa. equipes ao redor do mundo inteiro. Grana boa. Mas, no entanto, durante uma partida das quartas de final, o jogador da equipe de Tóquio, Ryuji, surpreendeu o público com suas habilidades. E não do jeito bom. Aham. Ah, o boneco lá. So good Piece pick by piece, there. they'll work this. Rare, taking out Good Seed. We spoke about Good Seed's performance, and okay, traded back in kind for Raya as well. Você viu aquilo? Então, essa filmagem é do modo de torneio. Então, Ryuji não teria visto essas figuras em vermelho aqui. Mas a sua mira instantaneamente se fixou em um alvo atrás daquela parede, fazendo com que ele ignorasse o único inimigo que tinha em seu campo de visão no momento. E as provas são os buracos de bala na parede. Nossa. Isso realmente parece um hack de aimbot, na minha opinião. Esse vídeo rapidamente ficou viral na comunidade Valorant, e a conta de Ryuji foi legitimamente banida. Sayonara. Adiós. Nick é 30. Ser pego trapaceando por um prêmio em dinheiro pode ser muito ruim. Mas ser pego trapaceando em uma partida beneficente é ainda pior. Nossa. Em 2020, durante o Twitch Rivals Fortnite Streamer Bowl, o popular streamer chamado Nick E30 foi emparelhado com o jogador da NFL, David Morgan, para o torneio de Fortnite. O vencedor ganharia parte do prêmio total de $500 mil para instituições de caridade de sua escolha. Legal. Para ficar justo, as regras especificavam onde no mapa do Fortnite os jogadores poderiam pousar. Se os jogadores caíssem fora dessa zona, eles receberiam um aviso. Avisos repetidos iriam custar pontos aos jogadores e, eventualmente, iriam removê-los do torneio. Parece bem simples. Exceto que Nick tinha uma estratégia um pouco diferente. Yeah. So I think what we want to do, because remember, we get a warning. We don't get pushed off, and then we just go back in. It's not a bad thing. Desculpe dizer, Nick, mas ser pego conversando sobre tentar trapacear em um stream de caridade é com certeza uma coisa muito ruim. Sem nenhuma surpresa, a dupla acabou pousando fora da zona permitida, o que atrapalhou muito os outros jogadores que estavam jogando. Mesmo que eles tecnicamente não trapacearam, eles terminaram em 6º lugar e ganharam $30 mil para a caridade. Tá bom, vai, não é a pior trapaça da história da humanidade. No mínimo, eles trapacearam por uma boa causa. No entanto, as ações de Nick realmente dividiram a comunidade de Fortnite, enquanto ele ficava impune. Eu acho que roubou, cara. Bom, roubar é foda. Então, o que você acha? Nick merecia ser repreendido? Ou você acha que trapacear por caridade é uma coisa boa a se fazer? Não. Diz aí o que você acha nos comentários. Roubo é roubo. Captain Baldi. Alguns dos trapaceiros nesses jogos online são realmente tão burros que podem ser atraídos para revelar seus hacks das maneiras mais óbvias possíveis. Caso em questão é o nosso próximo streamer da Twitch, lá. Captain Baldi. Um fã de reivindicar pontuações altas em Call of Duty Warzone, esse cara ficou um pouco arrogante demais e começou a atirar em seus inimigos através das paredes, e seu bate-papo não estava feliz. Então, eles exigiram ver o gerenciador de tarefas para provar que ele não estava executando nenhum programa ilícito em segundo plano. Ele agiu como se nada estivesse errado, e alegremente apertou o Ctrl Alt Del. Só que, infelizmente, ele esqueceu onde suas janelas estavam, e em vez disso, apareceu outra coisa em sua captura. No, Control Delete. Control Delete? Wait, but you have it on window? No, Control Delete test. Se você assistiu a parte 1 dessa série, você pode reconhecer algo realmente familiar. Aquela janela Engine Owning. A Engine Owning é uma empresa que faz trapaças baratas para jogos como Warzone. Incluindo, como o Captain Baldi acabou de mostrar ao mundo inteiro, a antiga função Aimbot de mirar nos inimigos. Ligado. E como nós podemos esperar, ele deixou o hack ligado. Para seu crédito, ele rapidamente percebeu seu erro. Mas seus espectadores no bate-papo foram ainda mais rápidos. Filho, já era. Captain Baldi foi praticamente crucificado, além de ser temporariamente banido do jogo Warzone e também da Twitch não muito depois. A Twitch finalmente restabeleceu a sua conta de volta, mas desde então todos os seus esforços de streaming foram inundados por pessoas que chamavam ele de trapaceiro. Bem, claro. Não estavam errados. Annie Rog. Você pode estar pensando que são apenas jogos de PC ou console que as pessoas podem trapacear, mas graças ao ROG Stream, sabemos que eles também podem trapacear em jogos para celular. ROG Stream é dirigido pela youtuber indiana Aparna, também conhecida como Annie. Eu não sabia que dava pra trapacear em jogo de celular também.
Que isso? Conseguiu atrair mais de 360 mil assinantes no YouTube e 2.200.000 pessoas no Facebook, apenas jogando PlayerUnknown Battlegrounds, ou PUBG Mobile. Na maioria das vezes, ela joga através do emulador oficial do jogo em seu computador, o que faz sentido considerando que ela também está transmitindo seus jogos. No entanto, no início de uma de suas partidas em 2019, algo realmente estranho apareceu em sua transmissão. Que isso? Cheat? É um cheat? Não entendi. Que isso? Tá, eu não jogo PUBG, mas eu tenho certeza que essas grandes linhas amarelas, mostrando a localização, o nome e estatísticas de seus inimigos não deveria estar ali. E eu acho que Annie também pensou ela lá. como você pode ver pelo olhar de pânico em seu rosto. Desesperado. Ficou incrivelmente claro que ela estava usando algum tipo de wallhack, ou ESP. Então, ela rapidamente saiu da partida e tentou explicar que não sabia o que estava acontecendo naquele momento. Mas a comunidade de jogos não acreditou em uma palavra do que ela disse. Claro. Mais tarde, ela enviou um vídeo pedindo desculpas, admitindo que estava usando hacks, implorando o perdão de seus seguidores e prometendo nunca mais fazer isso. Parece que a única trapaça aqui foi com ela mesma. Franco R6. A única coisa melhor do que ver um trapaceiro exposto ao vivo em stream é assistir de primeira mão alguém fazendo essa pessoa se expor. Então, para o nosso prazer visual, o mentor GMZ conseguiu exatamente isso em 2020. Ele estava jogando Rainbow Six Siege quando percebeu que um jogador era um pouco bom demais em prever as posições de outros jogadores. GMZ o acusou de trapacear, mas o hacker descarado convidou GMZ para dar uma olhada em sua transmissão e provar o contrário. Então, GMZ pediu o seu nome de stream e disse a ele para mostrar o seu Streamlabs. Dessa forma, ele poderia ver se estava escondendo os hacks da sua captura do jogo. Sem pensar, o streamer Franco R6 se revelou e fez o que GMZ havia pedido. Só que o idiota não percebeu um pequeno detalhe, que ao fazer isso, os seus wall hacks ficariam visíveis para o mundo inteiro ver. No! Olha lá, o negócio visível lá. Carai, mano. Se ferrou bonito. Se ferrou bonito. Pra vocês que nunca jogaram Rainbow Six, eu posso dizer agora mesmo que aquelas caixinhas verdes indicando a localização do seu oponente não deveriam estar ali. Vergonhosamente exposto, a equipe começou a dar risada dele em seu bate-papo. E só então, Franco R6 percebeu o que havia acontecido. Caraca, se ferrou, meu irmão. What? Esse é o som de uma pessoa que sabe que acabou de estragar tudo. Desde então, ele fez o que qualquer trapaceiro exposto com um pingo de bom senso faria, e livrou a Twitch da sua própria presença. Bom trabalho, GMZ. Pensei que ia Foi tá uma chorando. sábia decisão. Elm Zero. Jogadores casuais pegos trapaceando são uma coisa, mas profissionais que trapaceiam são um nível totalmente diferente. Isso é uma coisa que a Zenith Esports descobriu em 2019, quando estava recrutando um novo membro da equipe Apex Legends. Para testar alguns de seus novos talentos, eles organizaram uma partida amistosa contra outro grupo profissional. Mas no meio da partida, um jogador profissional diferente chamado Rogue, que estava assistindo a um membro do time de Zenith, sinalizou um comportamento incrivelmente suspeito. You're separated from me. Opa. Você viu como ele atirou naquela parede antes de rastrear e atirar no cara no segundo em que ele apareceu no topo? Não havia literalmente nenhum jeito dele saber que aquele cara estaria ali, a menos que ele estivesse usando o famoso wallhack. O trapaceiro em questão era Elm Zero, um jogador que Zenith estava em processo de recrutamento. Já era. Outras imagens foram lançadas mostrando Elm se aquecendo com um padrão de rastreamento muito estranho. Então, no final, ficou muito claro que ele estava usando algum tipo de hack de rastreamento. Completamente envergonhados com o que aconteceu, Zenith imediatamente retirou Elm Zero do seu grupo de testes. Bom, pelo menos Elm Zero conseguiu fazer um nome para si mesmo, mesmo não sendo do jeito certo. É bem negativo, né? Lee SDA. O speedrunning é um tipo de gameplay em que os jogadores completam as partidas no menor tempo possível, um pouco como eventos de corrida para mega nerds. Pode levar centenas de horas de prática,
E é necessária uma incrível precisão, com um mero segundo separando as primeiras posições oficiais. Por mais nerd que tudo isso pareça, o speedrunning é um negócio realmente sério, com uma comunidade incrivelmente inteligente, que nosso amigo Lee SDA pensou que realmente iria enganar em 2014. Ele estava transmitindo seu speedrun de Super Mario World 2, Yoshi's Island, com speedrunners experientes como Trihex e Carl Sagan assistindo. E eles ficaram muito impressionados. One chance. YOLO! Oh my god, he got it! Holy... Mas alguma coisa estava errada. Lee não deveria ter sido capaz de fazer saltos como esse, o que não passou batido pela comunidade, de jeito nenhum. Eles acreditavam que Lee estava gravando execuções assistidas por ferramentas ou hackeadas, e estava apenas assistindo o vídeo enquanto fingia jogar ao vivo na sua transmissão. Nossa, Lee que estupidamente feio. tentou provar que não estava trapaceando, transmitindo outra corrida, mas dessa vez com a câmera apontada para suas mãos, para que seus espectadores pudessem ver que ele estava pressionando todos os botões. Mas isso foi um grande erro. Ele não conseguiu acompanhar a corrida assistida, e seus espectadores dividiram sua jogada quadro a quadro, só para revelar que Yoshi se moveu sem Lee apertar os botões corretos, com todas as evidências apontando para ele. Lee eventualmente se desculpou. Teve todos os seus tempos removidos dos rankings, e nunca mais fez outra stream desde então. Nossa! É, game over. Que terrível, cara. Tendo o que merecem. Por que roubar no jogo, Se você for um jogador cara? assíduo de Call of Duty Warzone, não vai se surpreender que mais de 500 mil trapaceiros tenham sido banidos desde seu lançamento em 2020. Esses caras estragam quase todas as partidas, e a maioria deles nem se preocupa em esconder o fato de que está trapaceando. No entanto, em 2020, o proeminente streamer da Twitch, Northern Lion, que tem mais de 450 mil seguidores na plataforma, conseguiu fazer um incrível espetáculo. Ele e sua equipe foram todos eliminados por um único jogador, que parecia impossível de vencer. Totalmente desconfiados, Northern Lion e um monte de outros jogadores começaram a assistir ao stream do outro cara. E o que eles viram foi tão vergonhoso que eles não conseguiam parar de dar risada. Does need ammo. Oh my god. Foram simplesmente 18 headshots em 3 segundos. 18 Parece headshots? bem legítimo, mas fica ainda mais engraçado, porque o karma estava logo na esquina. Como a comunidade de jogos sabe, a única coisa pior do que trapacear é trapacear e ainda assim perder. Schadenfreude. Acabar com um trapaceiro é muito divertido, mas um streamer chamado CoLrage revelou que bani-los ao vivo no jogo pode ser pura serotonina. O youtuber com mais de 3,4 milhões de inscritos estava jogando Call of Duty Warzone com sua equipe, quando percebeu alguém usando hacks, que tinha o poder de atirar nele por uma porta. I'm out of plates again. Oh my god! Isso não foi legal. Depois que o hacker chamado Mini Ninja eliminou a maior parte de sua equipe, eles começaram a assistir ao seu jogo e chamaram ele. Mini Ninja então revelou que podia ouvi-los e começou a provocá-los ainda mais. Yo, Mini, can you hear me? Not up and down if you can hear me, bro. Bro, people just load into this game. Oh. What's it like? Oh, look, there he is. He's nodding up and down. CoLrage ficou irritado. Mas em vez de desistir do jogo, ele decidiu se vingar. Ele descobriu qual era o número de identificação do jogador único de Mini Ninja e percebeu que os mods do jogo poderiam banir o cara ao vivo com essa informação. Ele entrou em contato, manteve os dedos cruzados, e então, com apenas alguns jogadores restantes no jogo, isso aconteceu. Banned! Yes! Yes! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wait. They actually did it! Wait, they're all getting banned! Oh my god! Whoa! We did it! Com certeza a justiça foi feita naquele dia. Talvez nós nunca vamos saber quem aquele Mini Ninja realmente era, mas esse tem que ser um dos momentos de Warzone mais satisfatórios de toda a história. O cara foi banido ao vivo, mano. Caraca! Deus ao tédio. Baixe o app Brasil 777 na Google Play Store. Dream. Sonho? Agora, esse é o grande problema. Ou pelo menos vai ser para a comunidade Minecraft. Eita. Esse jogo multiplayer... falou de Minecraft, o negócio... O buraco foi mais embaixo, hein? O negócio pegou. Sandbox de aventura é o videogame mais vendido da história, com milhões de fãs incrivelmente ávidos, com alguns chegando ainda mais longe por meio do speedrunning.
Na categoria Random Seed, os jogadores tentam completar o jogo no menor tempo possível, usando itens gerados de forma totalmente aleatória. Não é necessário dizer que você precisa de uma sorte incrível. Bom, pelo menos é isso que Dream queria que as pessoas pensassem. Esse youtuber conseguiu alcançar a fama em 2020 graças às suas corridas super rápidas de Minecraft, que lhe renderam incríveis mais de 26 milhões de inscritos. Em 2020, ele enviou um speedrun aleatório que o levaria ao 5º lugar na tabela de classificação oficial. Mas a equipe de verificação, por incrível que pareça, o rejeitou. Confuso, Dream lutou contra essa decisão. Mas então eles publicaram um documento gigantesco de 29 páginas, analisando a matemática por trás da suposta corrida aleatória. Resumindo, a corrida simplesmente não era possível sem algum tipo de trapaça acontecendo. Mas quão impossível? Bem, para chegar até o final, geralmente é necessário 2 itens principais, pérolas de Ender e vara incandescente. A maneira mais rápida de obter o primeiro é negociar com Piglins, embora haja apenas 5% de chance de que ele vai te dar uma pérola. Mas em sua corrida, foi mostrado que Dream conseguiu com sucesso esse item 42 de 262 vezes. Nossa! Essa conta daria uns 16%. E a sua sorte não acabou por aí. Varas incandescentes são dropadas aleatoriamente por Blazes, com cerca de 50% de chance. Só que Dream conseguiu 211 desses itens, de 305 Blazes que ele derrotou. Essa conta daria 69%. Tá bom. Agora, ser sortudo não é prova de trapaça, mas estatisticamente falando, Dream tinha uma chance de 1 em 177 bilhões de conseguir o que ele conseguiu fazer, e uma chance de 1 em 113 bilhões de dropar a vara. Ser tão incrivelmente sortudo assim uma vez já é suspeito, mas 2 vezes na mesma partida, sem chance. Então, os mods alegaram que Dream estava executando algo malicioso em segundo plano, que melhorou as suas chances, mesmo que não pudessem provar. A princípio, Dream negou tudo isso, furiosamente. Ele tornou todos os seus arquivos públicos para as pessoas verem e até contratou um astrofísico para revisar os números. Mas depois de meses vasculhando suas configurações, ele finalmente percebeu o que aconteceu. Ele havia trapaceado, mas por acidente. Ele havia instalado uma série de mods para ajudá-lo a transmitir, mas uma complicação com uma atualização do Minecraft significou que eles afetaram pelo menos 6 de seus speedruns. Então, ele postou um longo, quase pedido de desculpas no Pastebin, onde afirmou que não tinha nenhuma intenção de trapacear. Mas, intencionalmente ou não, o estrago estava feito. Alguns de seus fãs mais leais defenderam suas ações, enquanto muitos outros se voltaram contra ele, acusando ele de fazer isso por influência. Da mais Minecraft. Mas, para o seu crédito, Dream alegou que não ganhou um centavo com esse drama. A transmissão que ele fez na Twitch não tinha doações ativadas, não foi monetizada e nem mesmo enviada para o canal do YouTube. No fim das contas, ele se desculpou, elogiou a equipe de mods de speedrunning por fazer um trabalho tão diligente e seguiu em frente. Bom, na minha opinião, essa corrida não foi tão ruim. Se você quiser ver mais streamers e jogadores expostos, não deixe de conferir a parte 1 dessa série. E se você souber de mais alguém que foi pego em... Cara, em breve eu tô voltando, hein? Fala sério, pô, gostei. Em breve eu tô voltando com as partes que estão faltando do jogo. Acho que são parte 3 e 4 CA2, né? Nossa, cara, é muito feio esse negócio de ficar roubando no jogo, mano. Pra que roubar, pô? Se você não sabe jogar, não joga, pô. Não tem aquela parada quando o nego bebe fica fazendo merda, né? Se não sabe beber, bebe mijo. Então, é mais ou menos isso aí. Se não sabe jogar, não rouba, pô. Caraca, nada a ver, mano, esse negócio de ficar roubando. Nada a ver. Mas é isso, trouxe aí, deu pra divertir um pouquinho, né? Maneiro, cara, eu gostei do canal. E em breve eu vou estar trazendo a parte 3 e 4, porque eu vi parte 4, deve ter até mais se demora, né? Mas eu gostei, legal o canal. E você, gostou? Achou interessante? Você conhece alguém aí do universo do eSports que já roubou no jogo, ou já confessou pra você que roubou no jogo que ele tava jogando? PUBG, Call of Duty, Warzone... Algum já chegou pra você? Modern Warfare? Fala aí pra mim. Até mesmo jogo de RPG, tá? Tem gente que joga um cheatzinho ali só pra poder, né? Ser melhor e tal. Mas fala aí pra mim. Fala aí pra mim que vai ser muito legal a gente trocar uma ideia. E olha, vou falar pra você, não é de hoje que nego tenta roubar nos jogos não, tá? Desde sempre, rapaz, desde sempre. Até porque todo mundo quer ser o bonzão no jogo, não é verdade? Quer ser o rei, o imperador ou The King. Fala aí. Conhece alguém assim por aí? Joga aí nos comentários. Valeu, pessoal. Obrigado por ter comentado também pelo seu like. Nossa, aí. Só cara de pau aqui, mano. Nossa.